Uma análise é um processo de transformação e criativo. Uma análise pode ter diferentes tempos nela, ou seja, a gente pode ter diferentes momentos de diferentes construções. Então, não é a mesma coisa para todo mundo. A gente às vezes dá aqueles exemplos, né? Por exemplo, uma criança. Pode ter uma criança que o que ela precisa? Ela precisa que as pessoas estimulem, que fala, vai, brinca, se arrisca. Tem outra criança que ela é muito expansiva e o que ela precisa? Que a gente ajude ela a conseguir esperar, a conseguir talvez olhar o outro, a conseguir se frustrar, a conseguir se conter. Então, pegando um pouco essa analogia, numa análise também tem toda essa multiplicidade a ser considerada. Então, como que a gente pode saber? Porque acho que às vezes há essas fantasias, né, de que, por exemplo, uma análise é só interpretação. Então, uma análise o analista vai vir e ele vai me dar a resposta. Eu falo meu problema, minha dificuldade é essa, meu sintoma é esse. Ele vai dar uma interpretação mágica, como se fosse uma chave que abre tudo e resolve os meus problemas. Ou pode-se ter a ideia de que uma análise é um lugar em que a gente vai só para se sentir acolhido, só para, não, tá tudo bem, não tem nada errado com você. Ou que uma análise é um lugar que a gente vai só para se angustiar. Um analista é quase um sádico, né? Que ele deixa ali o analisando, ou o paciente sozinho, só com sofrimento, que é só silêncio, que é não dizer nada, que é ficar olhando o outro ele se afogando em angústia e ficar ali só fazendo semblant. Então, o que é um trabalho analítico, né? Pode conter esses elementos em diferentes momentos, em diferentes intensidades. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que eu ouvi o Ricardo Goldenberg, psicanalista, falando uma vez, né? Que é a transferência, que ela pode sustentar um trabalho que vai se dar ali não só por esses momentos de interpretação, de acolhimento, de encaixe, mas um trabalho que pode acontecer inclusive nos desencontros, nesse momento em que de fato é possível estar com o outro, em que às vezes uma interpretação, uma fala, uma intervenção, que às vezes mesmo que ela não acerte o alvo, mesmo que a pessoa, aquela interpretação que o paciente diz, nossa, é isso mesmo, nunca tinha pensado isso, não é esses clássicos freudianos, mas que às vezes, ainda que erre o alvo, ajuda a pessoa a pensar, ajuda ela a progredir. E isso é talvez até mais interessante, porque sai desse ideal narcísico de encaixe e permite que duas pessoas diferentes possam ainda assim trabalhar juntas.